Olá, o Portas Abertas está começando. Eu sou a jornalista Liliane Martins. Eu sou o Ricardo, diretor da Bortolini Imóveis. E aqui você fica por dentro do mercado imobiliário. O que são as cidades inteligentes? Como saber o quanto a nossa cidade está próxima dessa realidade? Esse é o assunto de hoje aqui do podcast Portas Abertas e nós estamos recebendo a Ana Paula Wickert, arquiteta e urbanista que entende muito dessa área. Obrigada por estar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, né? Como eu estava falando, meu primeiro podcast, então não sei nem para onde olhar aqui. É só falar. Tá só falar. Ana, eu acho que é legal a gente começar com uma apresentação tua, porque muitas pessoas acabam não conhecendo a gente, não sabendo da experiência. Eu acho que é bacana iniciar dessa forma. Pode ser? Pode ser. Bom, então eu sou, como você falou, né, arquiteta urbanista. Tenho mestrado em arquitetura na área de patrimônio histórico. Fiz na UFBA, em Salvador, então muita gente se surpreende ao saber que eu morei em Salvador por um tempo na minha vida, né? Trabalhei por muitos anos como professora na Universidade em Passo Fundo, são praticamente 20 anos como docente nas áreas de projeto, história e teoria da arquitetura, que são áreas afins e patrimônio histórico, e depois, em 2013, eu assumi a Secretaria de Planejamento de Passo Fundo, que é por onde as pessoas me conhecem mais, né? E fui secretária durante 8 anos junto com o prefeito Luciano Azevedo. Então, toda a gestão do prefeito Luciano, eu estive ali à frente da pasta do planejamento, que é a pasta responsável por pensar a cidade, fazer o planejamento urbano e por pensar essas estratégias que a gente vai falar hoje de Smart Cities, né? Então, é mais ou menos por aí. Hoje eu tenho meu escritório particular de consultorias e projetos na área de cidades, projetos urbanos, projetos arquitetônicos. Então, tá por aí. Eu também gostaria de agradecer muito a tua presença aqui, Ana. Acho que tu teve um impacto muito relevante para a cidade na tua contribuição no papel público, né? Acho que a cidade tem uma outra foto aí depois desses 8 anos de áreas que a gente sabe que teve a tua participação, né, para impulsionar que esses projetos realmente acontecessem. Muito emblemático é o Parque da Gávea, como a gente estava falando até antes. E como isso vem de benefício para o mercado imobiliário e para as cidades, para os usos e até mesmo para a pauta de hoje, que é sobre cidades inteligentes. Acho que as pessoas confundem também um pouco Smart City, essa pauta nova, com cidade tecnológica, né, e tudo mais. Hoje bater um papo sobre isso. Saber que tu conhece sobre esse assunto, né, viaja bastante, né, conhece muitos lugares e também conectar para a nossa Passo Fundo aqui, onde a gente vai conseguir também e transformando a nossa cidade, desenvolvendo mais o nosso mercado imobiliário. Eu acho que é bacana, então, a gente começar explicando, né? Vamos tirar todas as dúvidas com relação a isso, assim, o que são as cidades inteligentes? Quais são essas características, né? Por que surgiu esse conceito? Bom, a gente quando vai falar disso, então tem que voltar um pouquinho, né, no tempo para entender essa transformação das cidades nas últimas décadas, né? Então, a gente vem de uma fase, vamos dizer assim, como pró-história, né? Eu sempre gosto de contextualizar. De uma fase em que as cidades tinham um desenvolvimento muito voltado com um movimento moderno. No Brasil, nós temos Brasília, que é um ícone da modernidade. Então, é uma cidade pensada dentro das concepções modernas, em que eram cidades higiênicas, ventiladas, setorizadas e muito pensadas no carro. Então, isso vem ali dos anos 40, 50 no Brasil se organizando. E, com o passar do tempo, a gente começou a perceber que essa cidade muito voltada para o carro, muito voltada para a setorização, ela não funciona, ela nos traz muitos problemas de mobilidade. E se passou, então, dentro da pós-modernidade, que é depois dos anos 70, 80, que é uma ruptura, então, com essa cidade mais mecânica, mais industrial, mais funcional, para uma cidade que trabalha mais a questão do significado, da presença das pessoas no espaço público, no espaço urbano, né? E uma cidade mais misturada, mais mix, que é o que o Ricardo estava falando, então, dessa transformação de Passo Fundo a partir dos espaços públicos. Isso vem dessas mudanças de pensamento já desde os anos 80, né? A gente vê as referências fora do Brasil e naturalmente vai chegar aqui, né? Porque as tendências vêm e vão chegando na formação também dos profissionais que atuam na cidade. Essa cidade que vem
se transformando, buscando se tornar mais humana, ela ao mesmo tempo acontece na época da transformação digital. Então, essa transformação digital que vem não para o nosso celular, para o nosso computador, para a nossa tecnologia, ela também vem para a cidade, né? E, claro, que outros aspectos, como sustentabilidade, como os ODS da ONU, vêm junto com isso nos últimos anos, na discussão. Nós estamos falando da separação do lixo, né? Vários aspectos que vêm sendo discutidos em relação às cidades e que podem ser entendidos dentro de um conceito de Smart City, que é muito além só da tecnologia. Então, nós vemos a transformação das cidades para cidades mais humanizadas, em que o ser humano volta a ter um papel relevante em troca do carro, que era a cidade moderna, e, ao mesmo tempo, uma transformação tecnológica. Então, a gente tem uma humanização e uma inserção da tecnologia dentro da cidade. Muito bem. Quando a gente começa a falar de Smart Cities, há uns anos atrás, os primeiros congressos que eu participei, se falava muito da tecnologia em si, da tecnologia crua, né? Vamos botar sensores, vamos botar semáforo inteligente, vamos botar contagem de pedestres, vamos trabalhar muito nessa parte da aplicação dos softwares em relação à cidade. E nos últimos eventos e nas últimas estratégias que a gente tem visto acontecer nas cidades, já está tendo um equilíbrio muito maior, né? Inclusive, tem cidades que estão dando um passo atrás em toda essa tecnologia para valorizar mais o ser humano. E esse passo atrás, se eu já posso adiantar isso, ele tem a ver com a privacidade das pessoas. Durante a pandemia, o que a gente viu, né, é que cidades que tinham tecnologias smart, né, que eu digo isso, tecnologias smart instaladas, elas tinham um controle, Ricardo, por exemplo, das pessoas, né? A gente viu na China, acho que todo mundo deve ter acompanhado, aqui na China você recebia no seu smartphone uma mensagem dizendo que você tinha passado perto de uma pessoa com Covid. Como que eles fazem essa gestão? Isso é Smart Cities, né? São cidades que usam da tecnologia para controle de muitas coisas. E controle das massas inclusive, também, né? das pessoas. Até, né? Então, por exemplo, o Canadá tem cidades que votaram a desinstalação de sistemas de controle smart por causa da falta de privacidade do cidadão. Então, excesso de exposição. Exatamente, porque no momento que você tem, nos últimos congressos a gente estava lá, tinha as câmeras, ele tem reconhecimento facial. Por um lado é bom, mas por um lado pode ser muito ruim, porque reconhece onde que o Ricardo andou, ele às 9 da manhã passou aqui, 10h35 passou aqui. Então, essas estratégias de controle, elas, no início, eram assim, houve um deslumbramento, né? Meu Deus, isso é a solução, nós não vamos mais ter problema, se roubar meu carro, eu vou achar onde ele está, se eu perder meu filho na cidade, eu vou achar onde ele está, eu olho na câmera facial. Mas aí, algumas cidades já estão discutindo até que ponto eu posso ter todo esse controle sobre o indivíduo que ali habita. Que, na verdade, às vezes é o governo, né? Exato. Tendo controle. Aí, quando a gente sobre viu a China fazer todo esse controle, inclusive de ir até as pessoas, né? Porque tinham acesso a essas pessoas, né? A gente sabe que o celular, por exemplo, ele é rastreável, né? Então, e as câmeras, né? Então, se ampliou o debate sobre questões de privacidade e hoje a busca é muito mais para um equilíbrio das soluções tecnológicas na questão da gestão, por exemplo, do número de carros que cruza, de eu poder sintonizar o semáforo conforme o fluxo, né? Hoje, em Passo Fundo, a gente tem a chamada onda verde instalada, mas a gente não tem um sistema inteligente que module isso conforme o fluxo, conforme o horário, né, Pode Ricardo? ser que em um determinado horário da cidade esteja mais fluxo ou menos fluxo. Aqui é típico, né? Porque Passo Fundo tem muito fluxo, assim, o fluxo para a UPF e o fluxo da UPF para o centro. É um fluxo muito grande. Poderia modular se tivesse um sistema smart ali. Por exemplo, o número de contar pessoas nas calçadas. Melbourne faz isso. Melbourne tem sensores que contam o fluxo de pedestres, mas não está identificando ainda quem é a pessoa, que é o que a China faz, que é identificar a facial e tal. Por que eles contam pedestres? Para saber se tem vivacidade em determinado bairro, para saber da valorização imobiliária, para fazer planejamento, por exemplo, de novos negócios, né? Se eu quero que um centro seja mais vivaz, o que falta? Pessoas circulando. Sempre que eu tenho pessoas circulando na rua, é um indicador de vivacidade. Então, eles fizeram todo esse trabalho de contagem, fizeram um incentivo de abrir cafés com mesas na rua,
que é uma coisa... Aqui em Passo Fundo, às vezes o pessoal não gosta, né? Meu Deus, botou mesa na rua, que horror, tá usando espaço público. Isso é bom, não é ruim. Claro. Se você tiver tudo organizado, né? A calçada para a pessoa passar, tem o lugar da mesinha. Então, Melbourne usou essa estratégia. Pontuou, né? Incentivou a instalação de cafés com mesas na rua. E contou pessoas. E as pessoas foram para a rua. E elas permaneceram na rua. E eles contam isso com sistemas de sensores, Sim. né? Então, nós temos dados que são repassados para a gestão, mas não adianta ter só as estratégias. Nós temos que receber os dados e saber o que fazer com esses dados, Sim. né? Então, usar a estratégia para planejar a cidade. Mas o Smart City ainda é um conceito, né? Ele não tem critérios estabelecidos, não tem certificações ainda, né? Então, o que dá para entender é que tem esse movimento nas cidades, mais planejadas ou menos, né? De tornar elas mais inteligentes, no sentido tecnológicos, no sentido de mobilidade, no sentido do lixo, né? De tudo mais. Iluminação pública, resíduos sólidos, né? E isso, com certeza, Passo Fundo pode ir se adaptando, e eu acho que está se adaptando já. Com certeza. A muita coisa disso, e a gente às vezes não fala e não percebe no dia a dia, porque acaba passando sempre ali e não tendo um olhar sobre isso, né? Mas tem muito exemplo de cidade inteligente. Eu sei que no Nordeste já está sendo feito um grande movimento lá de um bairro nascer totalmente inteligente. Eu visitei alguns lugares. Arábia Saudita... Laguna também tem um projeto de cidade inteligente. Eu visitei lá Nasdaq, se não me engano. Masdar City. Fiquei impressionado, porque dizem que lá é o projeto para o mundo de uma cidade inteligente, né? Ela não tem nada a combustão, né? Não tem carro, né? Não pode andar de carro lá. Os prédios têm autossuficiência energética. Em torno daquela cidade é uma grande fazenda de placa solar. Os carros, o transporte público já está sendo testado como autônomo. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque num ambiente super pequeno, servir de piloto para o mundo, né? Onde as cidades vão poder se adaptar e outras novas se desenvolver a partir já de pesquisa, de que funciona, que não funciona. Então, eu queria que também trouxesse o teu olhar sobre isso, né? E o que a gente poderia aqui já fazer esse vínculo com o Passo Fundo, né? Onde poderia caber alguma coisa aqui de fazendo esse planejamento de uma cidade mais inteligente. Então, essa questão da cidade inteligente, como eu estava falando, ela vai muito além, né? Às vezes as pessoas pensam só na tecnologia, só nos sensores, mas ela vai muito além porque ela é um conceito de ser mais inteligente, e ser mais inteligente é gerar menos resíduo, consumir menos energia, e não só o controle, né? Muitas vezes como se pensa, né? De ter câmera, de ter sensores, né? De ter o lixo que... Às vezes a gente vai no congresso e fala, o lixo é subterrâneo, mas não é necessariamente só esse lixo que é inteligente, né? Às vezes é toda a cadeia, o processo, para onde que a gente leva esse resíduo, né? Essa cultura circular, né? Se a gente puder não levar para fora, fazer toda a reciclagem dentro do nosso território, né? Esse exemplo que você falou de Masdar City é muito interessante, porque é uma cidade que é planejada e projetada, que são duas coisas diferentes, né? O planejamento é como que ela vai se desenvolver, mas ela também foi projetada com edifícios projetados pelo escritório do Norman Foster, e ele é um arquiteto que já tem idade avançada, mas ele sempre trabalhou com a tecnologia pautando seus projetos, e a questão da captação da energia passiva, né, do sol. Nós aqui podemos ter isso, né, nas placas solares. Muitos edifícios já estão tirando partido, né? Então, não só a cidade ser inteligente, mas também ter uma arquitetura que seja mais amiga, mais sustentável, né, mais amiga do meio ambiente, e que possa tirar partido também dessas estratégias, né? Para isso, Ricardo, a gente precisa ter não só os elementos, mas também ter legislação que preveja, que incentive, que module, né? E lembrar que Passo Fundo é uma cidade já com mais de 160 anos, então não é muito simples a gente transformar todos esses prédios já construídos em prédios de alto desempenho energético, né? Mas a gente pode pensar em novos condomínios, novos loteamentos, que já usem dessas estratégias de alto desempenho, de sustentabilidade, de energias, de preservação do meio ambiente, né? Porque ser inteligente também é atuar na preservação do que a gente tem, e aqui nós temos estratos de Mata Atlântica importantes que têm que ser considerados, né? No créditos de carbono. São vários elementos que compõem, né? Que podem estar compondo aí as cidades inteligentes.
E, claro que tem um clichêzão, assim, que fala, né? A cidade inteligente tem que ter um cidadão inteligente. Mas é lógico que a educação faz parte de tudo das isso. pessoas, óbvio. Né? A cidade é o reflexo das pessoas. E Passo Fundo, ele entrou, finalmente, a gente trabalhou durante 8 anos ali tentando colocar como cidade educadora, e o prefeito Pedro acabou endossando, entrou nesse projeto que é mundial das cidades educadoras, que é uma cidade que educa o seu cidadão. Então, a gente também tem todo um trabalho que não é só implantar as estratégias, mas também trazer a sociedade junto, né? Essas cidades inteligentes, elas são cidades que também a população se desenvolve socialmente a partir dessas estratégias. Sim, senão não implementa e também não mantém. Você tem que implementar e educar, Então, a coleta seletiva do lixo, que é super básica, é bem o que a gente estava falando antes, né? Tem que educar e tem que ter a coleta, e tem que exigir, e tem que ir caminhando junto para que as pessoas aprendam, né? E tem que ter as estratégias. A gente vê na Alemanha, por exemplo, a questão do resíduo sólido, né? As pessoas são remuneradas. Você leva as garrafinhas, sai... Não é muito, mas há uma política de troca, há um cashback, porque isso incentiva também as pessoas a fazerem a seleção. E, por outro lado, economiza também recurso público, né? Porque se eu não tenho que levar um lixo misturado para fora, nós ainda nem temos aqui onde descartar nosso lixo, ainda vai para fora. Desenvolver essa parte do resíduo sólido é muito importante para uma Smart City, por exemplo. Né? E se a gente for pensar também com relação a tecnologias que existem, né, e que podem ser já usadas pela gente, porque a gente sabe que tem muita coisa, né, mas até transformar em algo que é acesso aqui para a realidade das cidades que têm menos recursos, por exemplo, né, não uma ou outra lá que tenha, né, um projeto, mas não é tão fácil assim a gente ter essas tecnologias. Quais que tu diria assim, que são mais promissoras, que mais provavelmente serão implementadas? Bom, queria fazer 2 comentários antes de chegar nessas tecnologias que tu falou. Tá. Primeiro é que a cidade precisa ter uma diretriz de longo prazo, Ricardo, que não é assim da gestão, né? Como eu estive 8 anos lá, a gente conseguiu trabalhar 8 anos com uma linearidade. Agora o prefeito Pedro dá uma sequência num projeto de cidade, mas tem que ser um projeto de cidade. Por exemplo, Copenhague, ela tem a diretriz, várias diretrizes, né, que baseiam Copenhague, mas que são diretrizes de governo, de gestão da cidade. Então, uma das ideias que eles tinham era que cada cidadão tivesse um espaço público a 10 minutos a pé da sua moradia. E todas as políticas nos últimos 30 anos vêm acontecendo em busca disso. 30 anos. Então, assim, não são coisas de curto prazo, não é assim, eu vou botar tal coisa. Não, tem que ser uma visão de cidade. Né? A gente tem visto, assim, então, Copenhague segue agora com a ideia do carbono zero até 2030. Então, todas as estratégias são do carbono zero, que não é que ele não vai emitir carbono, mas é que ela vai compensar o carbono emitido. Né? E eles têm, então, usina de lixo, eles queimam todo o lixo e ainda queimam o lixo da Suécia, que eles têm vazão para isso, e do norte da Alemanha. Então, quer dizer, são diretrizes que a cidade se coloca. Então, o que eu vejo para Passo Fundo? A cidade tem que colocar os seus objetivos, as suas metas. Né? A gente vê que mudou muito. Eu não nasci aqui, não sou nascida aqui, mas morei aqui desde a infância, e a gente vê que a cidade se desenvolveu muito nos últimos anos a partir de um pensamento coletivo de empresários, do poder público, das universidades, das instituições de ensino, né, que isso coloca a cidade um passo à frente. E essa política que o Ricardo falou no início dos espaços públicos, ela era básica para nós. Não tinha como a gente evoluir sem trabalhar os espaços públicos. Não tem como você ter uma cidade inteligente sem ter espaços públicos que fazem parte do lazer e do desenvolvimento social e cultural da cidade. Para o convívio do dia a dia da comunidade. Você não tem nem espaço para conviver, básico. Como é que vai ter... E tu vê que durante a pandemia se mostrou fundamental, né, Ricardo? Ninguém podia ir para academia, ninguém podia fazer nada, mas caminhar na rua era possível e os espaços públicos vieram em bom tempo ali. Então, o que eu vejo? Que a gente precisa seguir com essa ideia dos espaços públicos. A gente fez fizemos 210 mil metros quadrados de espaço estruturado. Mas tem muito mais a ser feito, que a gente tem que... Eu penso ali, Copenhague, em 10 minutos a pé. Passo Fundo tem essa possibilidade, condição geográfica, porque nós temos muitas áreas verdes na cidade. Precisam ainda ser estruturadas, uma sequência. O uso do transporte ativo, né, que é a bicicleta.
já estamos implantando, tem uma sequência da implantação das ciclovias, então isso tem que continuar como uma vertente para nós. E aí, claro que o transporte público, eu vejo que é uma coisa que precisa, é urgente, a gente vem discutindo essa questão do transporte público há muito tempo, e ele precisa ter mais qualidade, ele precisa ter mais tecnologia, ele precisa ser mais assertivo, levar as pessoas onde elas querem ir, né? Ricardo, que trabalha aqui com o setor imobiliário, já sabe que não é mais eu quero vir do bairro para o centro, hoje eu quero vir de um bairro para outro bairro, né? Nós temos todo um vetor de crescimento da São Cristóvão, com shopping, com instituições para lá, nós temos instituições de ensino, que não é só o PF, mas, né, Petrópolis, então precisa ter mais conectividade. São vários vetores, né? Isso. Precisa mais tecnologia na parte, então, eu vejo assim, transporte público, resíduo sólido, iluminação pública e as bicicletas compartilhadas, que eu vi que estão voltando agora, elas usam da tecnologia, usam das soluções smart, eu acho que vão voltar já com uma roupagem um pouquinho mais municípios usando tecnológicas. LED, né? Usando LED também em toda a iluminação pública. Nós já temos o LED na nossa grande maioria da iluminação pública, mas assim, o que é o Smart City da iluminação pública? É que quando queima a lâmpada, hoje a prefeitura está com um aplicativo, tu ainda tem que ir lá e contar para ela. Mas nós precisamos ter, daí eu vou tocar num ponto aqui que é o calcanhar de Aquiles de Passo Fundo, é o georreferenciamento. A nossa cidade ainda não está georreferenciada. Para a gestão pública e para o planejamento urbano, nós, vamos dizer assim, a gente ainda está na idade da pedra, a gente está ainda com um mapa de AutoCAD. Sim, mas acho que é importante então precisamos falar, disso, porque aí a gente consegue conectar as coisas. Mas, falar para a nossa audiência aqui, que é o consumidor do produto imobiliário, o que é esse georreferenciamento da cidade, para que serve isso, para que diretriz tem isso a ver com uma cidade melhor, uma cidade mais inteligente. Acho que é uma bela oportunidade para nós falar um pouquinho, né, e contextualizar isso. Isso, porque o que é o georreferenciamento? Hoje todo mundo usa o Google, né? Se tu vai viajar, você coloca aqui quero ir para Carazinho. Vai me dizer em quanto tempo eu chego lá, né? Isso está georreferenciado. Tem uma estrada que o Google, que é uma entidade privada, rastreou e me diz quanto tempo eu levo para percorrer isso. E se tem posto de gasolina, o que tem nesse percurso. Ok. Quando eu vou gerenciar uma cidade, se eu tenho ela georreferenciada, o que eu tenho? Eu tenho as fotos aéreas trazidas em coordenadas para um mapa, com curvas de nível, aí vai depender do que eu quero nessa plataforma. Né, mas se eu tiver isso evoluído, eu vou ter os usos, eu vou ter os postes de rua, né? A RGE já tem os postes georreferenciados, eu vou ter o sistema de água, de esgoto, tudo georreferenciado. Para a gestão pública, ele implica em duas coisas. Uma é a gestão financeira, do IPTU, principalmente, que daí eu vou saber exatamente o que tem construído, né, em cada lote, o tamanho de cada lote exatamente, e para o planejamento urbano, que daí é a minha área. Então, assim, eu vou saber onde que eu posso planejar adensamento, onde que eu posso planejar determinados usos, né? Eu falo muito do GEO para planejamento urbano, mas quando as pessoas vêm, elas só veem a parte tributária dele. Sim. Porque se a pessoa faz uma construção irregular, quando eu fizer o georreferenciamento, ela vai automaticamente ser cobrada do IPTU daquela edificação irregular. Então, às vezes, é antipático, porque tem muita edificação irregular. Sim. Mas quando a gente fala em gestão da cidade e cidades inteligentes, se eu não tiver o mínimo, que é o georreferenciamento, eu vou ter só penduricalho. Sim. Eu não vou estar trabalhando na essência. Verdade, exatamente. Fazer uma auditoria. Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo, Ricardo. Assim, os cursos da água da cidade, eles estão desenhados no AutoCAD, tem alguns já referenciados ou não, mas eu preciso sempre que eu vá a um topógrafo lá e me diga exatamente onde é que está meu lote. E a prefeitura recebe essa informação muitas vezes dada pelo proprietário do lote e não dela. Então, ela mesma não sabe. Ela mesma não sabe. Ela vai ter que ir lá, confiar. Exatamente, ou confiar. Então, a gente precisa ter dados. Georreferenciamento é dado técnico de gestão, né? Ótimo. Então, isso é uma coisa importantíssima para a nossa cidade. E me diz uma coisa, como é que é feita a atualização disso hoje? Com fotos. Fotos? Tu tem que refazer o voo. Satélite? Refaz o voo a cada tanto. Voo. Uhum. Não é satélite. Por enquanto é voo de aeronave. Aeronave mesmo. Claro que a gente vai dizer, tem drone já faz. Drone faz, mas ainda não tem legislação que estabeleça o drone válido para gestão pública. Então, Sim. É sobrevoo de avião mesmo. Então, por exemplo, Carazinho já tem o georreferenciamento. Recentemente fiz um projeto para Carazinho, eu recebi o georreferenciamento, eu tinha absolutamente
Todo da cidade. Todos os dados do território ali para eu poder fazer a gestão. Mas voltando nessa pauta de hoje, né, que é falar pro mercado imobiliário sobre cidades inteligentes. Eu acho que tem muito no incentivo público, nem tu falou, no planejamento de direcionamentos, mas isso conectando já com o privado, né, com os empreendedores, eu vejo bastante já pontos onde a gente tem controle, né? Por exemplo, num condomínio fechado, num loteamento controlado, eu já vejo bastante implantação de tecnologias, e algumas aqui em Passo Fundo já. Usando exemplos de fora, a questão da segurança, tem muitas coisas legais, né? Eu me lembro do bairro do Pedra Branca, se não me engano, em Florianópolis, lá que ele tem um sistema de segurança do bairro, de forma tecnológica. Tem bairros projetados já que as ruas se fecham, né? Saem da rua, né? Do subsolo, as estacas assim, de alumínio para fechar as ruas da cidade. Que só entra o morador, né? Só dá um alerta, fecha as ruas. E precisa ter legislação aqui em Passo Fundo, não pode ainda. Tem câmeras de monitoramento, né, para a questão da segurança. Faz um plano lá de contingência, sei lá, se acontecer tal coisa, acontece isso. Aqui, citar um exemplo que eu estou lembrado agora, do Reserva São Cristóvão. Nós temos alguns bairros com já sistema de segurança instalado. Feito pela iniciativa privada, conectada com o público, né, que oferece já um pouco a mais isso. O pensamento mais nos bairros planejados, nos condomínios, pro pedestre, não pro carro, as elevadas, a ciclovia, a caminhada, os projetos... no sentido biofílico lá as edificações mesmo também, né, Ricardo? Mas a gente tem visto assim que nos últimos anos os nossos empreendedores, investidores, construtoras em Passo Fundo, elas estão tirando partido dessas estratégias, porque isso, claro, agrega valor ao seu produto, né? Então a gente vê que essa mudança que eu digo da cidade, que eu noto mais, né, dos últimos 15 anos, posso dizer 20 anos, ela vem também do comportamento das construtoras, né? Teve uma época que a gente não tinha aqui em Passo Fundo condomínios com área de lazer. Não. Eu me lembro que quando eu comprei o meu apartamento primeiro, tinha o condomínio Vergueiro ali, que está ali, que é um dos mais antigos, tem uma piscina, uma área de lazer. E daí o Giacomini construiu um condomínio que era o Residencial Atlântico. Eu comprei um apartamento lá porque tinha área de lazer. E era o único, não tinha. E hoje em dia eu tenho certeza que ninguém chega aqui e quer um apartamento, salvo se ele está no centro, para a pessoa tirar proveito de estar no centro, as pessoas buscam o salão de festa, a academia, a área de lazer, esses valores agregados aí que podem reduzir o imóvel, né, o tamanho do apartamento, mas o prédio ou o condomínio tem um espaço compartilhado de maior qualidade. E as pessoas estão valorizando isso. Então, essa mudança, ela vem e o mercado tem que acompanhar, né? Então, hoje em dia, já não tem mais como a pessoa pensar num loteamento que não agrega nada. E é legal pensar dessa forma, porque a gente está pensando também quem faz a cidade inteligente. Antes a gente falou do governo, antes a gente falou não é só o poder público. Mas é o consumidor que deseja isso, que ele agora, na hora de comprar, ele exige certas características do empreendimento. É também o construtor. Então, quer dizer, nós temos uma comunidade inteira, né, envolvida nisso. É uma mudança do Só vai funcionar se for vários juntos, né? Claro, nada pode ser imposto. Não adianta o poder público dizer agora eu vou transformar Passo Fundo numa cidade inteligente ou, né, determinado, sei lá, o CDL resolve. Não, nós queremos caminhar para isso, né? Sinduscom resolve. Ela é uma caminhada coletiva, né? E como nós temos uma vantagem de termos instituições de ensino que desenvolvem pesquisa, tanto a universidade quanto as outras instituições que não são universidades, mas são de ensino superior, que desenvolvem trabalhos, pesquisa, formação e fomentam isso, é mais rápido para a cidade se desenvolver dessa forma, né? Quando as cidades não têm esse suporte da educação, da formação, é mais devagar. E nós temos aqui também um capital importante, que é nossos serviços de saúde, que trazem uma população de formação, né? Os médicos que vêm pela qualidade do nosso serviço de saúde são consumidores mais exigentes também. Então, é um grupo que vem, né? A gente já tem cidades que atraem profissionais de ponta por várias características. E essas cidades que atraem pessoas que estão mais na ponta, eles puxam para cima o nível de exigência. E aí acaba trazendo isso como consequência. A gente vê assim, São José dos Campos, que é uma cidade hoje, Ricardo, referência, né? O prefeito lá trocou a frota de carros públicos por carros elétricos.
Eles têm lá um carro elétrico que eu já tive o prazer de alugar, que é o BIP. É um carro elétrico, você pega ele, está estacionado, você pega ele, libera no aplicativo, usa e larga e estaciona ele num lugar que tem uma carga, então tem que carregar ele. A cidade também veio, né, na mesma época que o meu irmão foi para lá fazer mestrado. São José era uma cidade assim, violenta, complicada, e eles seguiram essa cartilha: espaços públicos estruturados, transporte público estruturado, e nos últimos anos, parque tecnológico extremamente articulado com a gestão pública. Nós temos um parque tecnológico aqui, que desenvolve toda essa parte de aplicativos, de softwares, enfim, e de inteligências, né? E depois os ônibus elétricos, carro elétrico e todo um desenvolvimento que a cidade foi. Tanto é que hoje esse prefeito é vice-governador de São Paulo, que implantou todas essas estratégias de Smart Cities. Então a gente vê que a população reconhece os benefícios de uma cidade mais inteligente. Num primeiro momento pode gerar estranheza, não entender a usabilidade disso. Mas quando melhora a qualidade de vida... Quando melhora, ele entende, ele reconhece, né? Quando melhora a segurança, né, Ricardo? Qualidade de vida, limpeza da cidade... Essa zeladoria da cidade, ela é muito beneficiada com estratégias de Smart Cities. Dá para se dizer, quem sabe, né, uma cidade mais inteligente, ela vai começar muito nesse pensar das pessoas no sentido da segurança, que pelo menos eu estou vendo, né, de como gerar essa segurança pela tecnologia, pela automação e tudo mais, as questões de mobilidade, né, eu acho que vem segurança e muito mobilidade forte. As pessoas veem mais rápido. Que mais são demandas básico. Assim que... Poxa, ninguém quer morar numa cidade violenta. Então, quando tu se sente seguro, que é sensação de segurança, não quer dizer que não vai acontecer nada se tiver uma câmera, mas a sensação de estar seguro é maior, né? E a partir dessa estrutura que a cidade vai se transformando, mais inteligente. E como tu falou, acho que a gente tem um ecossistema aqui, da parte da educação, de empreendedorismo, de poder público, enfim, da comunidade, que pode ajudar muito a desenvolver isso. E com essas iniciativas, se tornar uma cidade mais inteligente, consecutivamente um mercado imobiliário melhor, né, que todo mundo mora em algum lugar, tem os seus negócios em algum imóvel, né, enfim, e desenvolvendo ainda mais o mercado imobiliário, né? E uma cidade que tenha uma qualidade urbana mais amigável, né? Porque qual é a busca, assim, quando a gente fala em cidades amigáveis? É uma cidade que a gente possa ter as crianças circulando com segurança no bairro. São metas, né? Assim, que a criança possa ir a pé para a escola. Então, para isso, eu tenho que ter uma cidade que tenha um trânsito seguro, que tenha segurança, que tenha calçada. Então, quando a gente pensa no usuário mais frágil, né, da cidade, a criança e o idoso, quando ela vai ficando amiga desses usuários, através da tecnologia, através das estratégias de desenho urbano, ela vai se transformando numa cidade com mais qualidade de vida. Então, isso é um caminho. Tem como dar uma acelerada? Por exemplo, cada cidade está num passo, né? Mas que ações que a gente poderia fazer para tentar acelerar esse tipo de desenvolvimento? Olha, eu vejo assim que Passo Fundo tem feito várias ações em busca disso, né? A gente vê que, como eu falei, é uma sequência, né? A gente não pode ter uma interrupção desse processo, porque a gente começou lá com a estruturação dos espaços públicos e vem dando sequência agora com algumas questões na área da educação, que Passo Fundo tem implantado na parte de tecnologia, que envolve as crianças e que vai mudando esse olhar sobre a tecnologia, né? Nós também temos que lembrar dos idosos ou de uma geração aí que não é uma geração fluente no digital e que, às vezes, a gente cria, por exemplo, tem os aplicativos aqui, mas, de repente, a minha mãe não sabe usar, mas ela é uma cidadã ativa, mas não sabe usar. Então, a gente precisa ter essa transição, né? Que a gente tem gerações que usam a cidade e precisam trabalhar com isso. Mas eu vejo que tem coisas que são muito básicas. A questão das calçadas, que é um aspecto que eu falo sempre, vou aproveitar o podcast para falar. Nós precisamos ter caminhabilidade na cidade para que ela seja, como tu falou, né? Eu possa largar um pouco o meu carro, ir a pé, ir de bicicleta e de ônibus, eu preciso ter calçadas. E isso vem de cada um, porque a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel. E preciso, obviamente, olhar com mais rapidez para a questão do transporte público. O transporte público é algo que pode ser muito transformador numa cidade. E Curitiba, Ricardo, quando eu fiz o curso em Copenhague, o pessoal chegou para mim, você que é brasileira, conta para nós sobre Curitiba. E Curitiba, o case é o quê? Espaços públicos e transporte público. É isso. Né? Então, eu acho que o transporte público aliado aos espaços públicos, às calçadas, pode mudar muito rapidamente. Porque câmeras a gente já tem,
Essa parte que você falou da segurança, a gente já está melhorando muito. A Brigada Militar, ela trabalha com o georreferenciamento da criminalidade. Não sei se vocês sabem, mas não sabia. da gestão passada, a Brigada tem trabalhado com os crimes georreferenciados no território. Olha. Então, o que é isso? É trazer os dados para o território, entender onde é que as coisas estão acontecendo. Inteligência para isso. E como que eles vão agir. Então, para isso que a gente precisa da tecnologia georreferenciada, né? Como eu falei antes, acho que às vezes não é perceptível, as pessoas não sabem. Não sabem, né, mas está acontecendo por ali. Está acontecendo todo esse movimento, já existem soluções aplicadas. Enquanto isso vai melhorando nosso dia a dia, consecutivamente a nossa qualidade de vida. Exatamente. Eu percebo também há um bom tempo já, as pessoas de centros maiores, não só menores, vindo para Passo Fundo morar. E vendo a cidade assim com um olhar totalmente diferente da gente. A gente que está aqui há mais tempo, né? Porque é normal as pessoas do interior, cidades menores, da área agrícola, virem para a cidade, se estabelecerem e tal. Mas eu venho acompanhando o movimento assim, de paulista, carioca, eu conheço amigo meu, Porto Alegre, tem muita gente de cidades, centros maiores, chegando em Passo Fundo, assim, como, quem sabe, uma passagem de trabalho, de estudo e ficando. Né? Porque tem tanta coisa boa numa cidade mais amigável, uma cidade que oferece uma qualidade de vida melhor, que eles dizem, mas por que eu vou voltar lá onde eu não consigo acessar nada disso? Desse conforto, dessa qualidade, de segurança, Ricardo? E acaba adotando o Passo Fundo como a sua cidade. As cidades médias, elas têm, principalmente depois da pandemia, em que as metrópoles tiveram muito problema, né? Porque tu tem que pegar um ônibus para andar em São Paulo, ou vai ter que ir de carro, e daí isso é um transtorno. Então, as cidades médias, elas cresceram aí no olhar desses profissionais de ponta, que eu digo, essa geração nova que escolhe onde vai morar, né? Depois ela vai ver por que essas gerações, eu digo, escolhem onde vai morar. Porque ela quer morar numa cidade que tenha segurança, educação, saúde e espaços públicos para lazer, enfim, né? Onde desenvolver a parte esportiva e social. E Passo Fundo tem isso muito forte. Então, a gente vê que cidades como Passo Fundo, Maringá, Londrina, próprio São José dos Campos, como eu falei, Caxias não tanto, porque ela é muito perto da região metropolitana, Caxias tem muito problema de violência, mas essas cidades que estão mais estruturadas, elas têm atraído uma população que vem porque quer morar nesta cidade, não fica de passagem. Até hoje mesmo nós estávamos falando do aumento já divulgado de 17% da nossa população aqui do último censo. Sim. Né? Então, as cidades geralmente não crescem tanto assim, né, nesse espaço de tempo. E Passo Fundo sai da curva, assim, né, sai e ela não está só... Um problema que tinha nas cidades que às vezes elas só cresciam. Passo Fundo cresce e se desenvolve, que é bem importante. São duas coisas diferentes. Não adianta eu dizer assim, a cidade cresceu, queremos que a cidade cresça. De nada nos adianta ter uma cidade com 300 mil habitantes se ela não tiver tudo isso que a gente vem falando agora. Não, e a questão da educação, né? Tem que ter escola pública, tem que ter saúde pública, tem que ter escola particular, tem que ter hospitais, tem que ter equipamentos urbanos aí praças, parques, clubes, enfim, tudo que atenda essa população. Saneamento básico, enfim, né? E Passo Fundo vem crescendo e se desenvolvendo, porque vem sendo feito um trabalho de planejamento que não é de hoje, que já sei lá, quando a gente entrou na prefeitura já estava sendo feito o trabalho junto com o BID, né? Então, são coisas que as últimas gestões se atentaram e que a gente vê, por exemplo, o setor 8 e 9, que é a saída a Porto Alegre, né? Tem um plano só para aquele setor de desenvolvimento, que é a área de desenvolvimento da cidade. Então, há um olhar, a gente sabe o que precisa, às vezes, mas não faz. Mas a gente sabe o que precisa e, desta forma, as gestões podem buscar recursos para fazer. Isso é bem importante. Né? Então, para isso a gente precisa pensar a cidade com antecedência, né, Ricardo? Não é agora, assim, vamos fazer tal coisa. Assim, já pensando há muito mais tempo para chegar nesses... E uma obra de impacto público, assim, ela depende de muitas variáveis. Nossa. Né? E a gente vê o aeroporto. Quando tem decisões aí burocráticas que impedem até arrumar um estacionamento, que a gente acabou de viver isso, né? Mas o poder público tem que seguir esses ritos, né? E a cidade não pode desistir, né? Não pode se acomodar. Então, a gente vê assim, o aeroporto eu acho um exemplo fantástico de Passo Fundo, dessa união de todas essas forças em prol de um equipamento que é fundamental para nós. E não é para o turismo. As pessoas têm que esquecer que o aeroporto é para turismo. O aeroporto é para trazer desenvolvimento. A gente nem percebe, mas a Embrapa, quando a gente foi fazer todo esse levantamento, a Embrapa falou, para nós vem pesquisador toda semana que usa o aeroporto. Doação de órgãos,
cientistas para a região, né? A nossa região tem desenvolvimento tecnológico na área do agro, que usa o aeroporto diariamente. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas vocês se preocupam com o aeroporto só para ir viajar, passear em São Paulo. O que menos se faz nesse aeroporto é passear. É muita viagem de trabalho, de negócios e que desenvolve a região. Isso desenvolve empresas, tecnologias e faz a cidade melhor. É um ciclo, né? É um ciclo, com certeza. E que vai fazer a cidade se tornar mais inteligente, porque aí a gente vai ter mais demanda de exigências e isso vai, né? E o que a gente precisa agora também, para a nossa cidade ser mais inteligente, é terminar a nossa revisão do plano diretor, porque, como eu falei lá no início, algumas legislações ainda não estão modernas o suficiente para incorporar todas essas estratégias. Não estão atualizadas ao comportamento que a cidade já está exigindo, né? Que já está exigindo. Né? E tecnologia, como a gente falou ali da questão da privacidade, né? Como que isso funciona, então isso é um pouco nebuloso, né? Até mesmo a internet é um pouco nebulosa em termos de legislação ainda, mas são coisas que a gente, com certeza, enquanto sociedade, vai caminhar para isso, né? Legal, muito bom. Bom, acho que deu para a gente esclarecer bastante, né, sobre sobre cidades inteligentes. Abrir muitas janelas. Mas isso é bom, muitas isso portas. foi bom. Muitas portas. E a gente tem um quadro agora para encerrar que se chama Escolha a Sua Porta. Então, você pode escolher uma das portas daqui e dizer que cor que tu quer, porque vai ter uma frase, então, para você contar uma história engraçada ou divertida ou bacana, curiosa, enfim, aqui você lembrar com essa frase. Pode escolher, então, uma das nossas portas. Vamos lá. Porta verde. 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 A verde é deu com a cara na porta. Tem alguma história na tua vida? Deve ter muitas, né, Ricardo? Quem nunca deu com a cara na porta? Nunca deu com a cara na porta? Ai, deu com a cara na porta. Bom, eu acho que tem uma história curiosa, porque eu saí de Passo Fundo em 2000, isso é muito antes, eu saí de Passo Fundo em 1993 para fazer faculdade e morei fora e voltei para cá só em 2000, então fiquei fora todos esses 7, 8 anos. E quando eu voltei, imagina, vindo do mestrado, né? Tinha feito mestrado em patrimônio. Falei, olha, nossa, né? Eu queria trabalhar com patrimônio, com cidades. Falei, vou levar meu currículo na prefeitura, né? Imagina se de repente não tinha concurso, mas eu ia levar o currículo. Levei o currículo para o secretário de planejamento da época e cheguei lá muito animada, né? Imagina. E entreguei, disse, olha, não, eu trabalho com patrimônio histórico e tal, queria, né, ver se tem uma oportunidade de trabalhar na prefeitura, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Primeiro que as pessoas disseram, não sei o que tu vai fazer em Passo Fundo se tu estudou patrimônio, lá nem tem patrimônio. Olha aquela visão antiga, né? Nossa. Toda cidade tem seu patrimônio, sua memória e identidade. E aí eu nunca me esqueço que esse secretário olhou meu currículo assim, aí ele falou assim, mas isso aqui patrimônio não é planejamento urbano. Vai lá na Secretaria de Cultura, que não tem espaço para alguém como você. Deu uma portada. Levei uma portada, Ricardo. Poxa, chegando, eu pensei, meu Deus, começou e agora? bem. Comecei pessimamente, né? Mas depois tu voltou, isso, né? Isso foi em pra lá. 2000, 2001, por aí. Sim. Acho que era 2001, porque eu acho que eu já estava namorando meu marido. Não sabia ele que tu ia ser secretária, eu né, não de lembro planejamento. Nem quem era o secretário, para te ter uma ideia. Então, tu vê, aí, quando eu fui convidada pelo prefeito Luciano, eu cheguei e disse para ele, olha, Luciano, a minha formação é área de patrimônio. Estudei, porque o mestrado lá, ele tem duas linhas, né? Desenho urbano e patrimônio. Eu fiz as duas cadeiras, mas me formei em patrimônio. E ele falou, não, mas não tem importância, se tu trabalha com cidades também, tu não vai falar só de patrimônio. Eu falei, não, mas patrimônio é planejamento urbano, ainda que em Passo Fundo eu tenha tido uma negativa há muitos anos e o pessoal não entende muito bem isso. E eu me lembro que antes de ser convidada, a gente tinha esse debate sempre, olha, o patrimônio tem que sair da Secretaria de Cultura e para o planejamento urbano, porque patrimônio faz parte do pensar a cidade e tal. E aí, à época, até o Giovanni Corralo era secretário, ele conseguiu fazer essa transição e tem hoje dentro da CEPLAN um núcleo de patrimônio histórico que é muito ativo, em que a gente trabalha com a venda de índice, que é uma legislação bem moderna, que é anterior à minha estada até como secretária, eu trabalhei nisso como professora. E aí depois, anos depois, quando eu fui convidada para ser secretária, eu pensei, olha ali, ó. Abriu, né? A porta de novo. Me deram o currículo, vai embora que aqui não é teu lugar. E depois acabei ocupando a cadeira de secretária. E não trabalhei só pelo patrimônio, né? Trabalhei também pelo patrimônio, mas por todos esses aspectos, né? Que daí quando a gente é desafiado, aí tem que abrir mais o olhar, né?
Com certeza. Isso aí. Obrigada pela tua presença, né? Obrigada pelo conhecimento compartilhado e obrigada também para quem nos acompanhou até aqui. A gente convida você para nos seguir no Instagram e também continuar acompanhando os nossos podcasts. Até o próximo episódio. Obrigado, Ana, também. Gostaria de agradecer. Eu acho que é muito importante esse teu papel agora como profissional para ajudar a desenvolver a cidade, para valorizar ainda mais a nossa cidade, gerar mais qualidade de vida. E isso tem muito a ver com o mercado imobiliário. É mercado imobiliário, a cidade é mercado imobiliário. Então, Totalmente. a gente sempre está à frente, né, nesse posicionamento, nessa troca de ideia, de informação, para ir gerando esse conteúdo e espalhando isso aí para a cidade, para a gente incentivar o desenvolvimento e com certeza fica melhor para todo mundo. Agradeço muito também a tua presença, fico muito feliz aí de contar contigo. Eu que agradeço e parabenizo a Bortolini pela discussão, né, pelo tema, por ampliar esse olhar do mercado imobiliário, que não é só o imóvel fechadinho, né, o imóvel é a cidade. Então, como arquiteta, como professora, como ex-secretária, assim, quero parabenizar essa ampliação do olhar sobre o mercado imobiliário, que não é só o lucro final, aquela coisa antipática que a gente vê em muitos lugares, né, mercado imobiliário que é o mal para a cidade. Não, aqui a gente tem uma discussão de que o mercado imobiliário quer fazer com que a cidade seja melhor e tenha mais qualidade para o seu cidadão. Imobiliárias, consultoras, tem que ser a gente ajudando essa transformação. Né? Exatamente. Então, parabenizar e agradecer. Obrigado. Tá?